Oi pessoal, hoje eu estou aqui com o Ricardo Piovan, o que na minha opinião é um dos ícones de pessoas que conseguem alavancar a performance do indivíduo. O Ricardo é um cara pago por grandes empresas, Petrobras, Bradescos e aí vai. Se você quiser saber as empresas que ele já atuou, que ele é pago para, enfim, fazer consultoria, Ambev, essas coisas todas, você pode até visitar o site dele, mas é um dos caras que é pago muito caro por essas empresas para ir lá e produzir um resultado. E nesse caso, produzir um resultado em vários nichos, mas nesse caso que a gente vai falar um pouco aqui é sobre como aumentar a performance do indivíduo. Oi, Ricardo, tudo bom? Tudo bem. Ricardo, obrigado pelo seu tempo. Ricardo, por que você não começa explicando um pouquinho sobre como é que você começou nessa estrada da alta performance? Eu comecei exatamente buscando a minha alta performance. Mais ou menos em 1991 eu fundei uma companhia, uma soft house, naquele boom que teve de tecnologia no país. E nos primeiros anos que eu tive essa empresa, ela não dava resultado. Eu olhava para fora, via outras empresas, concorrentes meus, os caras bombando, vendendo muito, entregando muito legal, e eu não dava resultado. E aí começa aquela frustração, você tem um negócio novo, empreender um negócio e a coisa não vai. E aí um amigo, que eu agradeço ele até hoje, ele me presenteou com um livro, e nesse livro tinha aquela velha frase de Einstein, que a definição de insanidade é você fazer a mesma coisa e querer um resultado diferente. E eu falei, é isso. Se eu fizer a mesma coisa todo dia, eu vou ter o mesmo resultado. Então eu precisava fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. Só que eu não sabia fazer diferente. E aí eu comecei a estudar. Eu comecei a estudar essa parte comportamental, como a gente funciona, como a gente lida com as emoções, todo voltado ao empreendedorismo. E eu comecei a descobrir uma série de comportamentos, problemas emocionais que tinha e comecei a estudar, comecei a melhorar e trabalhar a minha auto performance. E aí a empresa deu um boom. Deu um boom tão interessante que 18 anos depois eu recebi uma proposta indecorosa de uma empresa querendo comprar a minha empresa. Eu vendi e aí eu resolvi ensinar tudo isso que eu aprendi nesses 18 anos aí. Por que você não fundou uma outra empresa do mesmo ramo? Ao invés de... É que quando você vende uma empresa, né, normalmente é normal você assinar um contrato que você não pode atuar no mesmo segmento por 5 anos. Ah, para não concorrer. Não concorrer, senão você vira um concorrente. Na verdade, você tem que prestar uma consultoria por um tempo para eles e tal. Mas foi uma virada, né? Vou pegar tudo isso que eu aprendi e vou transformar outras pessoas num nível de alta performance, um nível mais extraordinário. Agora, como é que funciona? Por exemplo, tem uma grande empresa que te contrata, vamos supor, tá? Vamos supor que a Ambev te contrata. O negócio da Ambev é vender cerveja. Uhum. Aí tem uma outra empresa completamente diferente que te contrata, por exemplo, a Petrobras. Como é que você consegue? Provavelmente você não entende de petróleo. Não. De cerveja, talvez um pouco, mas não no negócio de vender cerveja. Conheço um pouco mais. Como é que é possível você chegar lá, o cara te pagar aquela... Porque ele te paga por resultado. Essas empresas, enfim, elas não vão superar a mediocridade, né? Sim. Como é que você consegue chegar lá e gerar o resultado? É que o problema das empresas não é a parte técnica. Normalmente as pessoas têm o conhecimento técnico. Eu sei tirar o petróleo, eu sei fazer cerveja. O problema dos profissionais de baixa performance são os seus comportamentos, as suas atitudes, o que ele faz no dia a dia. Como assim? Sei lá, tem um profissional, por exemplo, o cara tem muita iniciativa, ele começa a fazer o projeto, mas ele não tem acabativa. É um problema comportamental, a falta de acabativa. Um dos maiores problemas dentro da alta performance é não saber trabalhar em equipe, um não contribuir com o processo do outro. Então, o problema é o comportamento que as pessoas têm dentro das empresas. Uma pesquisa a pesquisa da revista Exame, ela diz que 87% das pessoas são demitidas por causa dos seus comportamentos, suas atitudes. Não é o conhecimento técnico. Na verdade, para mim, essa pesquisa está errada. Para mim, 100% do fracasso é um problema comportamental. Porque é muito raro você errar tecnicamente e alguém te demitir na primeira, na segunda. O líder vai lá e dá um feedback, fala que não está legal, e aí talvez a falta da busca pelo conhecimento, né, procrastinar o problema, é que é realmente o problema, e isso é comportamento. E como é que você muda isso? Como é que você produz um salto rápido em performance? Porque, cara, como você próprio disse, comportamento é difícil de mudar, e eu tenho experiências pessoais sobre isso, de tentar mudar o comportamento de outras pessoas, até membros da minha família, e não muda, cara. E como é que você chega lá, você apaga, por causa vai mudar o comportamento da pessoa? Aí existe uma técnica, né? É uma técnica que a gente chama técnica dos 3 Fs.
Para você mudar um comportamento limitante de uma pessoa que está impedindo o resultado dela, a auto-performance dela, o primeiro F que você tem que servir essa pessoa é dar para ela um feedback. Né? Você tem que falar para ela, ou descobrir através de alguns instrumentos, quais os problemas comportamentais que elas têm. E isso é uma coisa já de Freud e Jung. As pessoas, elas se percebem apenas 10%. Apenas 10% que a gente faz no dia a dia a gente percebe. Só que de repente um especialista, uma outra pessoa, ela percebe com mais facilidade. Então ela vai lá e dá um feedback para esse cara. Ó, seu problema, a sua baixa performance, média performance é por causa disso, disso, disso. Aí depois tem que aplicar o segundo F. E aí tem um monte de técnica para aplicar feedback, senão a pessoa não aceita, tal. Tem técnicas dentro de técnicas aí. O segundo F é o fundamento, que aí é o conceito em si. Ó, para ter acabativa tem que fazer isso, para ter iniciativa tem que fazer isso. Para você trabalhar melhor em equipe tem que fazer isso. É o fundamento, é o conceito. Só que precisa de um terceiro F também, que é a fricção. Do inglês para o português ficou um pouco pesada essa palavra, mas é um acompanhamento, é uma fricção, uma cobrança da pessoa para aquela mudança comportamental. Então a gente vai trabalhando esses 3 Fs no profissional e há uma tendência com o tempo ele melhorar o comportamento. Isso aqui é uma coisa importante. O cara que não tem acabativa, ele nunca vai ser a pessoa de mais acabativa do mundo, mas a gente vai levar ela para um nível mais aceitável. Entendi. Uma pessoa que não trabalha bem em equipe, ela nunca vai trabalhar super em equipe, mas nós vamos levar ela a um nível mais aceitável, onde ela consiga mudar o resultado dela. Eu entendi, nossa, e é muito interessante isso. E agora eu vou mudar um pouco o foco para o empreendedor, né? A gente estava falando do empregado, vamos supor o empreendedor, e a gente estava até discutindo, tive a oportunidade de aí tomar um café com você, almoçar com você, discutir até o que é medir a performance. Para muitas pessoas é um pouco complicado, performance pode ser subjetivo, mas para mim, você acha que seria capaz de você, com as técnicas que você sabe, com o conhecimento que você sabe, fazer com que eu produza os mesmos resultados que eu produzo trabalhando 2 dias a semana a menos, com técnica? Eu não entendi sua pergunta. Ah, muito bom. Geralmente, eu às vezes também não entendo as minhas próprias perguntas, mas vamos supor que eu hoje trabalho 5 dias por semana, certo? E aí eu como empreendedor tenho certos resultados mensuráveis para mim, tá? E enfim, o que é resultado mensurável para mim? É possível eu estudar alta performance e conseguir esses mesmos resultados em menos tempo de trabalho? Tá. É possível. Aí é que tá, né? Então, sei lá, de repente os empreendedores aí do Fórmula, né? Eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo, eu tenho um foco. Aí, de repente, eu tenho alguns problemas comportamentais que eu perco esse foco. Isso a gente vê muita coisa, né? De repente, o Facebook, o e-mail, eu não consigo trabalhar com as ferramentas, eu perco o foco daquele meu objetivo. Então, eu tenho que trabalhar essa melhoria. O problema comportamental do cara é esse problema da falta de foco. Eu tenho que melhorar esse comportamento. Para quê? Para ele fazer mais com menos. Então, se eu melhorar, por exemplo, meu foco, por exemplo, e se foco for o comportamento que esteja me limitando agora, eu posso, de repente, fazer o mesmo que eu faço, no meu caso, medir, será um super lançamento de um produto, trabalhando menos horas, porque eu vou estar, provavelmente, desperdiçando menos tempo, é isso? Exatamente, porque tem pessoas que elas são muito focadas, né? Começo, meio e fim. Tem pessoas que ela começa, mas qualquer coisa vai e distrai, aí ela perde aquele foco. E aí, difícil voltar. E aí, até quando ele vai retomar o processo, até ele conseguir retomar, ele já perde um tempo. Fora a perca da falta de foco que ele teve. E eu sou uma pessoa que eu relativamente considero muito focada, tá? Eu sempre fui uma pessoa muito focada, mas mesmo assim, tem dia que eu ligo o computador, parece que eu trabalhei pra caramba e, na verdade, não produzi muito. Você tem esses dias também, cara? Tem. Isso daí é uma coisa... Agora, como é que eu posso melhorar isso? Isso aqui é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, que isso está acontecendo muito hoje, né? Uma coisa chamada de compensação. A gente que trabalha muito com computador, trabalha muito focado talvez num projeto, alguma coisa, a gente acaba fazendo um acúmulo sanguíneo muito forte no nosso cérebro. E isso causa um estresse. Então você precisa fazer uma coisa chamada compensação. O que é uma compensação? É fazer um exercício físico. Para quê? Para tirar um pouco esse fluxo sanguíneo e não dar tanto essa parte de sentimento de cansado, né? Então as pessoas precisam fazer compensações, né? Você vê, a gente está aqui já há 4 dias nesse processo de pensamento e tal, e eu estou precisando fazer compensação. Então eu vou sair daqui, eu vou pro hotel, eu vou andando. Entendi. Né? Porque senão amanhã eu não vou produzir. Eu preciso produzir muito amanhã. Você está falando que se você colocar um exercício físico, você é capaz de
produzir mais? Produzir mais. Mesmo ficando mais cansado? Exatamente. Existem estudos que mostram que alguns empreendedores, alguns empresários simplesmente top, os caras dormem 4 horas por dia e eles passam uma parte da noite dentro da academia exatamente para fazer essa compensação. Né? Depois de umas 4 horas ele já consegue descansar e volta muito mais produtivo no outro dia. Nossa. Isso é uma coisa, né? Tem várias coisas aí Tem várias que você coisas. quer trabalhar. Mas isso chama-se compensação. Nossa, que loucura. Então, eu sei que o seu tempo é limitado, Ricardo. E tem muita gente que o tema que sempre lidou com performance do jeito mais intuitivo possível, né? Que sempre nunca pensou em técnica, em atalho, em como melhorar, ou não teve informação, enfim, não teve tempo para se aprofundar do jeito que você tem. E é especialista, e você faz isso não só para você, mas você é contratado para as empresas para melhorar a performance do empregado. Mas para um pessoal que está lá e está começando do zero agora, fala assim, cara, sinceramente, eu tenho um sonho de melhorar minha performance, eu tenho um sonho de melhorar consideravelmente minha performance. E existem trocentas mil técnicas e de coisas. Mas se você tiver que pensar em uma coisa para essas pessoas que estão assistindo ali começar, qual que seria o primeiro passo, essa dica número 1? O primeiro passo é essa busca pelo autoconhecimento. Você tem que buscar esse autoconhecimento. E aí existem várias teorias que você pode até consultar na internet com facilidade. Por exemplo, tem uma teoria que eu utilizo muito que é chamada teoria DISC. Né? Existem 4 tipos de profissionais de dominância, influência, estabilidade e conformidade. De repente você fazer esse teste e descobrir qual dos 4 que você é. E cada um desses caras aqui tem comportamentos positivos, que agrega muito resultado, mas o problema é que cada um deles tem limitações. Então você faz esse teste e você já descobre aqui quais os seus comportamentos limitantes que estão impedindo um sucesso maior. Então é buscar esse autoconhecimento. É você sair de uma condição de inconsciente, incompetente, quer dizer, eu não tenho consciência da minha limitação comportamental, consequentemente eu estou errando, e eu ir para uma condição chamada consciente incompetente. O meu problema é que eu sou arrogante. O meu problema é que eu sou muito lento para fazer as coisas. O meu problema é que eu fico planejando tanto que eu não entro em ação para executar. E aí depois você começar a fazer exercícios para mudar esse comportamento. Então o primeiro passo é a busca do autoconhecimento, de repente por essa teoria chamada teoria DISC. E tem algum tipo de informação de como fazer esse tipo de teste no seu website? Sim, se você acessar o nosso website, mandar um e-mail lá para a gente, lá na mensagem, pedindo o teste, a gente manda esse teste para você, um teste simplificado, para você poder se localizar aí qual dos 4 você é e principalmente qual é o seu comportamento que de repente está impedindo um sucesso ainda maior se de repente você não tem. Eu já particularmente fiz isso, eu descobri coisas incríveis sobre o que eu não sabia e eu estou nesse trabalho, é realmente muito bom esse autoconhecimento, libera uma carga de você poder estar trabalhando numa área que precisa ser trabalhada. Eu como empreendedor preciso disso, eu adoro ser empreendedor, eu acho que isso me dá mais liberdade de empreender, de fazer o que eu amo, de fazer o que é empreender. Ricardo, muito obrigado. Qual que é o endereço do seu site? portalfox.com.br ou ricardopiovan.com.br. Muito obrigado, Ricardo. Tá bom? Valeu.